Pessoal, hoje a gente vai fazer o backup do Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, o Exchange, que são os e-mails ali dos usuários, e contato, calendário. Por que é importante fazer esse backup? As pessoas acham que só porque está na nuvem da Microsoft não precisa fazer backup, está lá na nuvem, está salvo. Mas não é bem isso. O próprio contrato da Microsoft, vou deixar na tela, ele fala que é compartilhado, essa segurança dos dados é compartilhado entre a Microsoft e o usuário e o contratante, o usuário final ali. Então a Microsoft garante a estabilidade do sistema, que vai funcionar, que vai estar disponível, mas ela não garante, por exemplo, exclusão proposital, sabotagem de algum funcionário, um ransomware que pode criptografar seus dados, isso ela não garante. Então, por isso é importante fazer o backup do Microsoft 365, para você ter os dados sempre seguros, né? Para você não perder os dados da empresa. Console da Acronis aberta, agora a gente vai cadastrar o tenant da Microsoft dentro da console, vai criar os planos de proteção e fazer o primeiro backup. Vamos lá. Bom, a gente vai em dispositivos, adicionar, e a gente vai procurar na nossa lista de dispositivos aqui, Microsoft 365 Business, backup. E vai pedir o login do meu tenant Microsoft, ele já apareceu aqui para mim, meu e-mail, tem que ser o administrador global da conta. A gente digitaria a senha, mas no meu caso aqui ele já está salvo. Ele vai pedir as permissões do que ele vai precisar acessar dentro do tenant da Microsoft e a gente vai simplesmente aceitar. Então isso ele já fez o registro e já listou aqui para a gente. Ele entrou a telinha na frente do plano de proteção, mas ele já listou para a gente ali atrás todos os itens, todos os objetos do nosso tenant. Usuário, site do SharePoint, site do OneDrive, todos esses objetos. Então aqui a gente vai selecionar o plano de proteção, a gente vai criar um plano de proteção novo, fazer backup da organização, eu vou criar um do zero, eu vou cancelar esse aqui para a gente fazer um do zero, tá? Então aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês, ele criou, já listou os usuários do tenant e já listou também os sites do SharePoint que a gente tem aqui em grupos, ó. Então a gente tem os sites aqui. Como que a gente vai fazer os planos de proteções? A gente vai vir em gerenciamento, backup de aplicativo em nuvem, e aqui a gente vai criar um plano de proteção novo. A Microsoft a gente costuma criar 3 planos de proteção. A gente vai fazer para a caixa de e-mail, para o OneDrive e para o SharePoint. Então vamos fazer primeiro para o e-mail. E-mail, mailbox, então vou colocar aqui, ó, backup, e-mail. O M365 para diferenciar. Dispositivos, a gente vai clicar aqui e vai adicionar as contas dos usuários que a gente quer fazer backup. Então eu vou vir em todos os usuários, vou selecionar os usuários que eu quero fazer backup aqui. Todos, vai. Vou adicionar os usuários, que são os dispositivos. Uma vez por dia eu vou fazer os backups. Os backups serão feitos na nuvem da Acronis. Aqui eu vou configurar o tempo de retenção. Uma fotografia de backup. Ele faz backup hoje, ele só vai apagar esse backup de hoje quando? Daqui 6 meses, daqui 4 semanas, diário. Eu vou colocar o máximo possível para a gente ter um prazo de retenção bem maior. Que tá bom. Semanal e diário eu vou pôr 365 dias. 91 dias é o máximo no diário. Mas já tem bastante tempo de backup. Concluir. Caixa de correio arquivada, a gente vai fazer o backup também. Eu vou desligar a criptografia.
verificação de malware, ele vai fazer uma varredura dentro lá da nuvem da Acronis e te notificar se esses e-mails contêm algum vírus ou uma URL suspeita. Ele consegue sinalizar para você isso aí. E o agendamento eu vou deixar automático. Apliquei. O plano de backup do e-mail é isso aqui. Deixa ele terminar de criar e a gente vai para o próximo plano. Bom, tá feito. Posso até mandar executar agora esses backups aqui, ó. Já foi. Se eu for em atividades agora, a gente consegue ver que ele começou a iniciar esses backups das caixas de e-mail. Então tá aqui, backup 365. E agora a gente vai criar um outro plano para salvar os documentos dos usuários no OneDrive, no usuário de cada usuário. A gente vai fazer do OneDrive. Vou mudar o nome aqui, vou chamar de backup OneDrive. E aqui é a mesma coisa. Escolhe os dispositivos, no caso são os usuários. Todos os usuários. Seleciona todos. Adiciona. Conclui todos os itens. Incluir o OneNote. E vamos colocar todos os dias. Aqui é o tempo de retenção também. Eu vou deixar assim. E vou desligar a criptografia também. Vou aplicar. Tá lá mais um plano agora, o plano de backup do OneDrive. E agora a gente vai fazer mais um plano, o último plano, que vai ser o do SharePoint. Também poderia fazer do Teams, mas é o mesmo processo. Eu vou fazer agora do SharePoint, dispositivos. Agora um pouquinho diferente, que eu não vou selecionar os usuários, eu vou selecionar os grupos, onde tem os meus departamentos, onde tem os sites do SharePoint. Vou adicionar também, concluir. Todos os dias, armazenamento na nuvem, prazo de retenção, vou deixar assim também. Não vou especificar a senha de criptografia e aplicar. Deixa eu só dar um nome para esse cara aqui, que ele ficou com o nome padrão. Então eu vou clicar aqui e vou editar esse plano de proteção de novo. Eu vou editar o nome do plano aqui, ó. E a gente vai chamar esse aqui de backup SharePoint. Ok. Aqui está feito. Então agora eu tenho o backup do OneDrive dos usuários, backup do e-mail dos usuários e o backup do SharePoint. Agora é só aguardar fazer e a gente volta para mostrar o backup feito e como a gente vai fazer a recuperação desses arquivos quando a gente precisar. Se eu voltar aqui só para a gente olhar aqui que a gente deixou fazendo alguns backups, se eu vim aqui em atividades, a gente vai ver que o backup dos e-mails ele já iniciou, ele já está fazendo backup de e-mail de alguns usuários, olha. Então é isso. A gente volta com a segunda etapa aqui para fazer o restore das informações. Até já. Ó, backup feito, então agora a gente vai ver como é que faz o processo de restore, como é que você checa esses backups. Na console da Acronis, eu vou para a parte de dispositivos, Microsoft 365, aqui dentro eu tenho o meu tenant da Microsoft todo aqui. Então aqui eu tenho as pastas, todas as minhas pastas do SharePoint. Então aqui dentro é a parte de grupos. Então eu tenho os sites SharePoint, os sites que estão protegidos, que a gente marcou para fazer os backups. E tem a parte de usuários, onde eu tenho o backup dos e-mails e do OneDrive dos usuários. Então vamos supor, para restaurar, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou apagar um e-mail meu para a gente fazer a restauração na prática. Então primeiro eu vou lá no meu e-mail. Sei lá, vamos escolher um e-mail aqui que eu possa apagar com segurança. Esse e-mail... Vamos pegar esse aqui, ó, Netflix. Ó. Foi sexta-feira, dia 19, às 5 horas. Eu vou jogar esse e-mail fora. Excluir. Vou na lixeira.
E eu vou limpar essa lixeira aqui também, para não ter nada aqui. Vamos voltar para o console da Acronis. Vou pegar a caixa postal do Wagner, recuperar. E eu vou selecionar aqui, ó. Eu tenho a opção de recuperar no OneDrive ou e-mail, que é o caso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o backup de ontem, que aquele e-mail, aquele backup era de ontem. Para recuperar, aqui eu tenho a opção de recuperar como PST ou recuperar como mensagem. A gente vai selecionar como mensagem. Ele vai montar para a gente aqui os e-mails, conforme o último backup. Eu vou localizar esse e-mail que eu quero restaurar. No caso, era o da Netflix, né? Vamos achar esse e-mail aqui. Tá difícil achar, eu vou usar a busca aqui, ó. Netflix. Netflix. É esse aqui, ó, de ontem, ó, às 19h55, ó. Então eu seleciono aqui. Eu posso enviar o e-mail, posso recuperar como PST ou simplesmente recuperar. Se eu clicar em recuperar, posso selecionar um local personalizado ou local original, que é o local que ele já estava lá no meu Outlook, né? Eu vou clicar e vou mandar prosseguir. Feito isso, ele já está voltando o backup. É bem rápido. A gente consegue voltar tanto um e-mail individualmente, como eu estou fazendo aqui agora, ou a caixa de e-mail completa do usuário. Ó, no caso, já recuperei o e-mail. Vamos voltar lá para o Outlook e vamos ver se a gente acha esse e-mail lá. Ó, já apareceu aqui em cima, sexta-feira. Esse backup foi o backup, esse e-mail foi o e-mail que eu tinha deletado. Bom, feito isso, está aqui demonstrado como é que foi feito a restauração de um e-mail da caixa de um usuário, no caso aqui do meu usuário. A parte de OneDrive também é a mesma coisa, a parte de SharePoint também é a mesma coisa, a gente tem a opção de restaurar direto na caixa do usuário, ou direto no OneDrive do usuário, ou direto no site do SharePoint. Vamos fazer um exemplo aqui do SharePoint. Eu vou abrir uma pasta do SharePoint aqui de modelo. Então eu tenho aqui, ó, todos os grupos. Vou pegar aqui a parte documento técnico. E eu tenho aqui os backups. O último backup foi dia 9, né? Hoje. Ele fez às 2 horas da manhã esse último backup. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, vamos deletar um arquivo lá do nosso SharePoint. Vou vir do técnico. Eu vou deletar essa pasta toda aqui, ó, macetes técnicos. Eu vou jogar ela fora. Excluir. Ok, agora eu volto para a console e a gente vai restaurar essa pasta toda. Vou pegar o backup de ontem, selecionar aqui, ó, arquivos ou pastas. Poderia voltar ao site completo, mas eu quero só uma pastinha. Então foi a pastinha. Vamos achar ela aqui. Ó, a pastinha está aqui. Eu vou recuperar e vou selecionar o caminho, ó. Vai ser no técnico, recuperar as permissões. Vou iniciar. Se tiver lá eu substituo ou não substituo, se eu quiser salvar com outro nome. E ele vai restaurar a pastinha pra gente novamente. Demora alguns minutinhos, que eu deletei a pasta toda, não foi só um arquivinho. Ele já vai recuperar diretamente no site do SharePoint onde eu deletei o documento. Concluído o nosso backup aqui após alguns minutos, a gente vai checar a pastinha se ela voltou. Vamos voltar no nosso OneDrive e vamos procurar a nossa pastinha aqui de novo. É a pastinha
Macetes técnicos. Tá aqui, ó. A pastinha restaurou. Tá todo o arquivo aqui de novo. A pastinha já voltou. Uma coisa importante, se você quiser testar, quiser fazer backup na sua empresa, sem compromisso e precisar de um painel da Acronis para testar na sua empresa, pode entrar em contato com a Leader Cloud e a gente vai criar um painel para você e te auxiliar nesse processo de configuração.